Câmara de Araraquara vota hoje o reajuste de 9% na cobrança do IPTU e o mesmo percentual na taxa de resíduos sólidos. Em relação à taxa do lixo, a justificativa do DAE é que há um déficit entre o que se arrecada e o que é necessário para custear o serviço. Segundo a autarquia, são necessários R$ 1,5 milhão por mês para bancar o serviço na cidade. Mas atualmente só se arrecada R$ 1.100.000. Além disso, outra justificativa para o aumento é que houve queda de 21% no consumo de água na cidade e, consequentemente, o faturamento do DAE também diminuiu. A taxa do lixo é cobrada em Araraquara desde o início do ano. A Política Nacional de Saneamento exige que se cobre o suficiente para custear o serviço. E a gente precisa adequar esse valor nesse momento para que a gente continue prestando esse serviço, né, a contento. A queda no consumo ele influenciou, né, e gerou a necessidade do reajuste, né, mas não necessariamente, não é só isso, né? Você tem também o custeio do serviço de coleta seletiva. Um absurdo, está muito caro, cada vez mais eles vão aumentando, desse jeito não dá. Pelo que a gente ganha é muito pouco. Ruim, é péssimo. A gente já paga muito, né? Direto de Araraquara, Jonathan Mazzini tem mais informações. Jonathan. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o administrador público Matheus Delbon. Matheus, começando a falar do reajuste do IPTU, como é que se estabelece quanto deve ser esse reajuste? Boa tarde. Boa tarde. O IPTU, a base de cálculo dele é o valor do imóvel. Então, normalmente os municípios atualizam anualmente com base na inflação, mas não necessariamente a inflação reflete a valorização ou desvalorização dos imóveis. Então, normalmente demanda mais estudos, ou seja, quanto realmente valorizou-se os imóveis, se houve valorização, por exemplo, numa crise que nós vivemos agora, pode ser que os imóveis não tenham valorizado como a inflação. Então, normalmente pode ser que esse reajuste não seja real. Agora, é necessário que esse reajuste seja feito anualmente? É necessário que ele acompanhe o valor venal dos imóveis. Então, pode ser que ele não seja necessário num ano e seja mais forte em outro ano. Agora, indo para a taxa do lixo, era um serviço que antes estava embutido ali no IPTU, que acabou sendo cobrado à parte desde o início do ano e agora terá o seu primeiro reajuste. Não acaba sendo uma taxa a mais para o orçamento das famílias que já está tão complicado de fechar no final do mês? É uma taxa a mais, sim. Mas no momento que você busca a destinação correta do lixo, você demanda de maiores gastos, né? Não há como você fazer uma destinação correta com pouco recurso. Então, simplesmente jogar o lixo num aterro sanitário não resolve o problema. Para que seja feita a destinação correta, isso tem custo e esse custo precisa ser repassado de alguma forma. E o contribuinte, como é que ele pode ficar de olho para evitar aumentos abusivos de taxas, impostos? Ele tem que fiscalizar, né? O grande problema do poder público é que muitas vezes o que a gente vem nos últimos anos acompanhando é que se repassa ao contribuinte muitas vezes a ineficiência do serviço público. Então, em vez de se buscar formas mais eficientes de prestar o serviço, simplesmente se repassa esse custo. Como é um serviço não concorrencial, o mercado não promove um ajuste natural. Então, muitas vezes nós pagamos para ter estruturas inchadas em alguns departamentos e alguns serviços que acabam custando muito ao contribuinte. Certo, Matheus, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo, direto de Araraquara. Pucci. Ok, Jonathan.